Começando mais um Gira NBA, e aí meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? E espero que sim. Bem, no início do vídeo não se esqueça de curtir, se inscrever, comentar, qualquer interação já é muito interessante para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas e dessa maneira mais pessoas tenham acesso às notícias do melhor basquete do mundo. Bem, vamos continuar então a nossa série aqui de análises de jogos do playoff, e hoje o jogo vai ser entre Houston Rockets e Golden State Warriors, o segundo colocado da Conferência Oeste contra o sétimo colocado da Conferência Oeste. O Golden State que conseguiu essa vaga porque ele conseguiu derrotar a equipe do Memphis Grizzlies no play-in, e aí vai de maneira direta, vamos falar assim, para os playoffs. Então vamos lá, vamos analisar a temporada regular de cada uma dessas equipes primeiramente. Houston Rockets, segundo colocado na Conferência Oeste, 52 vitórias e 30 derrotas, perdeu as últimas 3 partidas antes do fim da temporada regular, e nas últimas 10 partidas 6 vitórias e 4 derrotas. Já o Golden State Warriors, 48 vitórias e 34 derrotas. 7 vitórias e 3 derrotas nas últimas 10 partidas e terminou a temporada regular perdendo, tá bom? Lembrando que essa daqui é a tabela da temporada regular, tá? Não inclui o play-in. Bem, vamos então ao confronto direto. Como que foi o histórico de confrontos diretos dessas duas equipes nessa temporada? Nós temos 3 vitórias do Golden State Warriors e 2 vitórias do Houston Rockets. Lembrando que uma vitória do Houston Rockets foi na NBA Cup. Então foram 5 partidas, 3 vitórias do Warriors e 2 do Houston Rockets. Em destaque para essa última aqui, ó, de 96-106 para o Houston Rockets, onde o Stephen Curry foi, vamos dizer assim, trancado. Vamos falar dessa maneira e a gente já vai falar também um pouquinho mais sobre isso. Estatísticas individuais da equipe do Houston Rockets. Vamos lá, vamos verificar os líderes. Jalen Green como o cestinha da equipe com 21 pontos. Em rebotes, Alperen Sengun com 10.3 rebotes por jogo. Em assistências, Fred VanVleet com 5.6 assistências. E coletivamente, como foi a equipe do Houston Rockets nessa temporada? Vamos verificar então aqui já na sequência. Em pontos, 114.3 pontos por jogo, a 13ª melhor colocada. Em rebotes, a equipe com o maior número de rebotes da temporada, com 48.5 rebotes por jogo. Em assistência, uma das 3 piores da temporada, 28º colocado, com 23.3 assistências por jogo. Em roubadas de bola, a 10ª melhor equipe com 8.4 roubadas de bola por jogo. Em cestas de 3 pontos convertidas, 12.7 por jogo, a 22ª colocada nessa temporada. E em turnovers, 13.9 por partida, a 11ª equipe no que tange a proteção da bola no seu ataque, vamos falar dessa maneira. Defensivamente, a equipe do Houston Rockets ela consegue dar uma compensada, vamos falar assim. Ela é a 6ª melhor defesa, cedendo 109.8 pontos por partida. E o time titular esperado para essa partida, para essa série de playoffs. Na número 1, Fred VanVleet. Na 2, Jalen Green. Na 3, Amen Thompson. Na 4, Dillon Brooks. E na 5, Alperen Sengun. Vamos então para o Golden State Warriors. Líderes do Golden State Warriors em estatísticas individuais. Em pontos, ele, o brinquedo assassino, Stephen Curry, 24.5 pontos por jogo. Em rebotes, ele, Draymond Green, que teve um crescimento ótimo defensivo, com 6.1 rebotes. Em assistências, ele também, Stephen Curry, com 6 assistências por jogo. Coletivamente, como vem a equipe do Golden State Warriors para essa série de playoffs? No que tange a pontuação, 17ª melhor da temporada com 113.8. Em rebotes, 7ª melhor da temporada com 45.4 rebotes por jogo. Em assistências, a 4ª melhor equipe com 29.1 assistências por jogo. Em roubadas de bola, a 4ª melhor com 9.4 roubadas de bola por jogo. Em conversão de cestas de 3, a 4ª melhor da temporada com 15,4 por jogo. E em turnovers, a 14ª equipe com 14 turnovers cravados. Defensivamente, a equipe do Golden State Warriors ela é a 8ª melhor defesa no que tange a ceder pontos para o adversário, com 110.5 pontos cedidos por partida. Equipe titular esperada para essa série de playoffs. 1. Stephen Curry. 2. Brandon Podziemski. 3. Moses Moody. 4. Jimmy Butler, terceiro. E 5. Draymond Green. Bem, após analisarmos estatisticamente cada equipe,
Eu, como sempre, faço um estudo, né, dou uma lida em vários portais, vários sites, vendo assim as análises que eles trazem. A gente vai debater um pouquinho acerca delas e depois eu vou falar o meu parecer, no final das contas, de quem eu acredito que vai vencer ou não essa série. Então, vamos lá. É um confronto muito interessante porque nós temos uma equipe recheada, vamos falar assim, de veteranos, que é a equipe do Golden State Warriors, com Stephen Curry, Jimmy Butler e Draymond Green principalmente, né, jogadores aí com pelo menos aí os seus 35 anos de idade, contra uma equipe de jovens, que é a equipe do Houston Rockets. Para você ter uma noção, a maior parte dos jogadores do Houston Rockets de hoje, em 2015, estavam no ensino fundamental e aquele time do Stephen Curry e companhia limitada em 2015 estava fazendo história já, para você ter uma noção de gerações, vamos falar dessa maneira. E aqui uma estatística interessante para quem acredita nessa questão de retrospecto e etc, né? Os Warriors nunca perderam uma série de playoffs para o Houston Rockets. Na história, foram 16 vitórias até o momento para o Golden State e 7 vitórias para o Houston Rockets. 4 vezes as equipes já se enfrentaram em playoffs e nenhuma delas o Golden State Warriors perdeu. Então, aí já temos um retrospecto positivo, tanto nas partidas dessa temporada, quanto no histórico de playoffs. Nunca houve uma derrota pro Houston Rockets, o Golden State Warriors sempre venceu todas. Ambos os times, eles ficaram entre os 10 primeiros em porcentagem de rebotes ofensivos e defensivos. Então pode ser que tenhamos aqui uma boa briga dentro do garrafão. Mesmo eu achando que hoje, na minha humilde visão, o garrafão do Golden State Warriors é um dos principais problemas da equipe. Na minha humilde visão, tá? O último confronto entre as equipes foi marcado por uma marcação muito forte e simplesmente anulação do Stephen Curry. Vocês lembram que eu mencionei lá no início do vídeo? A última vitória do Houston Rockets sobre o Golden State Warriors foi bem marcada por essa questão. O Amen Thompson, ele simplesmente travou a maior parte do jogo do Stephen Curry, anulando basicamente o jogador. Tanto que o Stephen Curry acertou 1 de 10 arremessos tentados no jogo, para você ter uma noção. E muito provavelmente essa marcação do Amen Thompson ela vai se repetir nesses playoffs. Cara, se deu certo, muito provavelmente eles vão colocar o Amen Thompson de novo para fazer essa marcação homem a homem ali em cima do Stephen Curry, que obviamente é a principal arma ofensiva, vamos dizer assim, do Golden State Warriors, mesmo com a chegada do Jimmy Butler, que fez com que a equipe conseguisse crescer e muito de produtividade. Isso é inegável. Dessa forma, eu acredito que o Steve Kerr, junto com a sua equipe, vai ter que pensar em montar estratégias diferentes para conseguir, obviamente, se vai ter uma atenção maior no Stephen Curry, outros jogadores estarão livres ali no perímetro e coisa do tipo. Então, eu acho que a equipe do Golden State Warriors tem que procurar muito esse caminho, né? Ver quem vai ser esse segundo jogador, terceiro jogador, a pegar essa bola principalmente ali no perímetro, para fazer uma conversão ali de 3 pontos, às vezes fazer uma infiltração e etc. Esses jogadores eles têm que estar muito afiados, vamos dizer, nessa série. E o porquê? Porque se você for pegar a partida entre Golden State e Memphis Grizzlies, o jogo ele basicamente ficou em cima das duas principais estrelas da equipe do Warriors, que foi o Stephen Curry, que fez 37 pontos, e o Jimmy Butler, que fez 38. O ponto é, se por algum acaso acontece, que nem aconteceu aqui, do Houston Rockets conseguir anular o Stephen Curry numa partida, duas partidas talvez, é um decréscimo gigantesco. Você vai jogar basicamente toda a responsabilidade pra cima do Jimmy Butler, basicamente. Ou se por algum acaso o Houston Rockets fizer anular o Jimmy Butler, você tá entendendo? Parece que, assim, o jogo, acredito eu, não pode rodar tanto na mão deles dois nessa série. Não é um jogo só. Se fosse um jogo só, eu até falaria assim, pode ser que aconteça de novo e etc. Mas numa série de playoffs que pode chegar a 7 partidas, isso eu acredito que não pode ser a principal estratégia do Golden State, na minha humilde visão. Para o Golden State, existe mais um problema além da idade dos seus principais jogadores. Na minha opinião, o garrafão pode ser um grande problema para o Golden State Warriors nessa situação. Por quê? Porque o Houston Rockets ele tem Steven Adams e Alperen Sengun ali dentro. E eu acredito que Draymond Green, mesmo sendo um dos melhores defensores da temporada, e o Jimmy Butler ali jogando como na posição número 4, eles vão conseguir ter essa imposição física durante tanto tempo, tá? Principalmente por causa do Alperen Sengun, que é um jogador muito técnico e mais jovem, né? O Steve Adams ele já é um pouco mais veterano, mas ainda assim eu acho que ele é muito mais sorte do que o Draymond, muito mais sorte? Não, mas ele é mais sorte que o Draymond Green e que o Jimmy Butler. Então assim, essa briga dentro do garrafão, ela vai ser muito interessante e acredito eu que tende a ser determinante em alguma partida ou outra, principalmente se eles conseguirem fazer com que esses rebotes ofensivos se tornem em chances de pontuação num segundo momento.
tá? Então eu acho que é necessário ter uma atenção considerável aí nessa situação para o Golden State Warriors, porque os principais jogadores que jogam ali protegendo o garrafão são consideravelmente mais velhos. E mesmo você tendo o Gui Santos, que é um jogador mais novo, o Steve Kerr não coloca ele pra jogar. Joga muito pouco, entendeu? E que era um jogador que conseguiria auxiliar bastante ali dentro. Né? Ele é um jogador muito esforçado, né? Ele sempre dá o sangue nas partidas, mas o problema é que o Steve Kerr coloca ele muito pouco. E o Kuminga ele nem colocou na última partida contra o Memphis Grizzlies, então assim, e aí? Né? O que o Steve Kerr vai fazer nessa rotação? Tá ligado? Sem contar um segundo ponto acerca do Draymond Green, que são as faltas. Ele é um jogador extremamente físico, mas é um jogador que também compromete bastante a equipe no que tange a faltas. Tanto é que, na partida contra o Memphis Grizzlies, que era uma partida que estava basicamente ali dominada já, teve uma hora que o Memphis estava perdendo por 20 pontos. Entretanto, com o número de faltas altas do Draymond Green, ele teve que ser retirado de quadra. E aí você perde uma força dentro do garrafão defensivamente. E aí o Memphis Grizzlies conseguiu começar a se aproximar, e o jogo virou o que virou ali no final. Né? Aí você tem que colocar o Draymond Green com quase podendo sofrer ali as 6 faltas e ser mandado embora, né, do jogo, etc. Então assim, tem que ter muito cuidado, principalmente porque é aquela questão. O Draymond Green ele é um cara muito bom e muito forte. Entretanto, se ele for enfrentar o Steve Adams, eu acho que aqui ele tem uma certa desvantagem, tá? Então, assim, tem que saber administrar bem essa situação, porque com certeza eu acredito que o Draymond Green vai ter momentos ali que ele pode entregar a paçoca nesse aspecto. Uma das principais coisas que eu tava vendo acerca dessa questão de diferença de idade é que, para a maior parte dos especialistas, né, dos analistas, eles acreditam que essa idade alta, vamos dizer assim, da equipe do Golden State pode, na verdade, se transformar em experiência, que é, na verdade, né? E auxiliar ainda mais os Warriors a vencer. Querendo ou não, você tem Stephen Curry e Draymond Green que são extremamente vitoriosos, extremamente acostumados aos playoffs, sem contar o Jimmy Butler, que conseguiu já basicamente sozinho 2 vezes levar o Miami Heat, vamos falar dessa maneira, a finais da NBA, mas não conseguiu vencer. Mas assim, são 3 jogadores já muito cascudos nesse aspecto e acredito que vão ser diferenciais aí para a equipe do Golden State Warriors. No final das contas, em todos os locais que eu vi, foi mencionado que o Golden State Warriors ganharia em 6. Principalmente trazendo essa questão, experiência, e os analistas acreditam que o Golden State Warriors tem um time melhor ofensivamente. E o Houston Rockets ele é completo azarão nessa situação, mesmo sendo o segundo colocado na Conferência Oeste, que é a conferência mais difícil da NBA. Mas na minha concepção, mesmo com esse fator de idade, um time muito novo e etc., eu acredito que nesses playoffs, nessa primeira série de playoffs, e se eu errar, pessoal, eu obviamente vou chegar aqui e vou falar, né, que eu errei, não vou ter problema nenhum em assumir, mas eu acho que o Houston vai passar. Eu acredito que o Houston passa em 7. Em 7, vai ser complicado, vai ser extremamente difícil, não tô falando que assim, o Houston Rockets vai passar assim, dançando na cara, sambando na cara do Golden State Warriors. Acho que o Golden State Warriors ele vai vender cara essa classificação pro Houston. E aqui, obviamente, contabilizando que ambas as equipes vão estar 100% até o final, tá, pessoal? Porque, por exemplo, se tiver uma lesão grave pro Golden State Warriors, por exemplo, Jimmy Butler saiu lesionado, não volta pra essa série. Pô, você tá entendendo? Ou da mesma forma pro Houston Rockets, um jogador muito importante pra Houston, sai lesionado e não volta mais nessas séries. Aí, realmente, obviamente, muda, né, a opinião. Mas, sim, contando que ambas as equipes vão vir 100% e vão jogar 100% até o final, eu acho que o Golden State Warriors vende caro essa classificação, mas o Houston consegue passar em 7. Em 7. Vai ser difícil, mano. Mas eu acho que passa em 7. Vai ser, assim, extremamente complicado. Mas eu acho que vai dar Houston Rockets. Você concorda? Você discorda? Comente aí o que você acha. Qual é a sua opinião? Bem, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima.